Que o casamento do Peter e da Lois é cheio de altos e baixos, todo mundo já tá cansado de saber. E uma das coisas que mais afeta o casamento deles é a idiotice do Peter, porque esse maluco não colabora de jeito nenhum. Como por exemplo, a vez que ele fez uma idiotice tão grande, mas tão grande, que acabou ficando broxa, o que trouxe sérios problemas pro casamento dele. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no dia que o Peter não conseguiu levantar o amiguinho dele. Tudo começa com o Peter sendo promovido a operador de empilhadeira. E isso porque esse maluco tinha pedido autorização para usar capacete no trabalho. E apesar de não fazer a menor ideia de como se usava uma empilhadeira, o Peter rapidamente acabou pegando o jeito da coisa e começou a usar o equipamento para fazer todo tipo de loucura possível, como ajudar o Joe a fingir que conseguia andar, imitar uma cena do filme Rei Leão e até matar uma baleia, ajudar uma baleia. E como se isso tudo não fosse loucura o suficiente, o gênio do Peter ainda teve a brilhante ideia de tentar beber 3.000 litros de cerveja de um dos tanques da cervejaria que ele trabalhava. Não preciso nem dizer que isso deu terrivelmente errado. E além de quase morrer afogado, ele ainda invadiu uma sala de reuniões e feriu gravemente vários executivos da empresa, o que obviamente fez ele ser demitido na hora. E assim, 3 semanas se passam, e Peter não estava nem um pouco perto de conseguir um novo emprego. Afinal de contas, ele estava procurando na parte de horóscopo do jornal. E nesse período, o mais próximo que ele teve de arrumar um novo emprego foi trabalhar na escola como guarda de trânsito. E sabe por que ele não conseguiu esse emprego? Se liga só no que ele respondeu quando perguntaram por que ele queria o emprego. Por que você quer ser um guarda de trânsito? Sei lá, acho que vai ser legal decidir que crianças vão ser atropeladas por um carro. E como a família já estava começando a passar por dificuldades financeiras, Lois resolveu encontrar um emprego para ajudar a família. E diferente do Peter, rapidamente ela consegue um emprego como assistente de gerente de um supermercado. E como ela teria que sair todos os dias para trabalhar, o Peter acabou ficando responsável por cuidar da casa e tomar conta das crianças. O que foi uma péssima ideia, já que ele não fazia a menor ideia do que deveria fazer. Para vocês terem noção, esse maluco começou a lavar a roupa na máquina de lavar louças. E tudo porque ele acreditava que a máquina de lavar estava muito esquisita com ele. Basicamente, a máquina estava dando uma grande festa e o Peter não foi convidado. E pior do que a forma que o Peter cuidava da casa, era só a forma que ele cuidava de seus filhos. Para vocês terem noção, quando chegou a hora de trocar o Stewie, a mente poluída do Peter ficava repetindo o tempo todo que aquilo não tinha nada de sexual. E quando chegou a hora de alimentar os seus filhos, o Peter simplesmente fez a maior burrada de sua vida. Ele simplesmente confundiu os filhos com a comida. Esse maluco fez isso. Ele assou o Chris no forno, colocou a comida sentada na mesa, congelou o Stewie e explodiu a cabeça da Meg. E eu só fico imaginando como que esse gênio conseguiu fazer tudo isso, já que as crianças eram totalmente diferentes da comida. Qualquer um consegue notar a diferença. Mas como estamos falando de uma família da pesada, na cena seguinte todos já estavam vivos de novo. E assim, depois de um longo dia de trabalho, a Lois chegou em casa e queria acasalar com Peter para poder relaxar um pouco. No entanto, o Peter não estava nem um pouco disposto e alega que estava muito cansado por ter cuidado da casa o dia todo. Parece que o jogo virou, né? Mas depois de muita insistência, Lois conseguiu convencer o Peter a participar da brincadeirinha dela. E para tentar entrar no clima, esse maluco simplesmente resolveu vestir uma das camisas dela, o que foi bastante bizarro. E assim eles desligaram a luz. E sabe o que aconteceu? Nada. Peter, levanta! Levanta, tem uma lagarta na cama! Acontece que não tinha lagarta nenhuma. Era apenas o amiguinho do Peter, que não conseguia mais ficar de pé. E no outro dia, quando acorda, para desgosto de Peter, a Lois tinha espalhado a notícia do que aconteceu para a família inteira. E todos já sabiam que ele tinha broxado na noite passada. E por causa disso, todos começam a fazer muitas piadinhas com ele. E a zoação tava tão grande, mas tão grande, que o Chris chegou até mesmo dizer que o Peter era uma vergonha como homem e como pai. Então, para resolver esse pequeno
pequeno problema, Lois resolveu levar Peter até o médico. E olha só o método maluco que esse médico resolveu usar para tentar levantar o amiguinho do Peter. Mas não importa o que eles fizessem, nada funcionava. E com esse método aí eu duvido que funcione mesmo. E no outro dia no bar, quando chega a hora de ir embora, o Peter entra em desespero total e diz que não queria ir embora e decepcionar a sua esposa de novo. E assim, ele começa a desabafar sobre como nada fazia o amiguinho dele levantar, nem mesmo os medicamentos que o médico receitou. E vendo todo o sofrimento de seu amigo, Quagmire resolve ajudá-lo a curar essa sua impotência. Primeiro, eles tentam um método bastante criativo, chamado método de Boston, onde um canalha de Boston gritava com o Bilal para ele se intimidar e funcionar de novo. Porém, isso não adianta. Então, eles partem para o próximo plano, que era transformar o amiguinho de Peter em um marionete, controlado pelo Quagmire. O que aparentemente deu certo, mas não teve graça nenhuma pro Peter. Então, ainda mais deprimido, Peter começou a ficar com medo de ficar impotente pro resto da vida. Mas aí, o Quagmire aponta que antes de Peter perder o emprego, o amiguinho dele funcionava perfeitamente. Então, provavelmente ele tinha ficado impotente porque não era mais o chefe da família. E muito pra baixo, Peter começa a dizer que foi um grande erro ter aceito aquela promoção. Mas aí, o Quagmire aponta que o erro não foi do Peter, mas sim de quem promoveu ele. E por isso todos vão até a cervejaria confrontar a Angela sobre o fato dela ter promovido uma pessoa completamente incompetente. No entanto, a Angela se recusava a devolver o emprego do Peter. Afinal de contas, era totalmente culpa do Peter ter enfiado uma empilhadeira em uma sala de reuniões e mandado vários executivos para o hospital. Mas então, Quagmire comenta que desde que perdeu o emprego, o Peter não conseguia mais satisfazer a sua esposa. E depois de desabafar sobre toda a sua trágica condição de pinto frouxo, Peter se lembra que no último dia dos namorados, Angela tinha dado a ele um cupom de perdão de uma demissão por negligência. E assim, o Peter magicamente recupera o seu emprego. Apesar de que se ele tivesse usado o cupom desde o início, ele teria evitado toda essa tragédia. Então, com sua masculinidade recuperada, Peter vai até o supermercado que a Lois trabalhava e conta que ela não precisava mais trabalhar ali. E assim, muito animados, os dois começam a acasalar ali mesmo em cima de uma pilha de pães. Que lugar maneiro. E se tiver gostado do vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. E também dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, sobre algumas das coisas mais pesadas que aconteceram em uma família da pesada. Corre lá pra ver que tá bem louco.